esse tempo de espera, desde 2008. Foi bem cansativo, pra falar a verdade. Não foi um tempo fácil, não. Mas ele foi glorioso porque, como diz lá em Romanos capítulo 5, desenvolveu em nós uma paciência, forjou muita coisa preciosa em nossas vidas. A expectativa dessa criança, ela fez muita diferença pra gente, no sentido de continuar crendo na promessa, de não desistir, de não desanimar. Apesar que teve vezes que nós pensamos, bateu o desânimo. Não é um segredo. Mas a gente sempre levantava e continuava a caminhar. Porque Deus falava com a gente, né? Exatamente, porque Deus falava com a gente. Porque quando a gente colocava diante de Deus, tá difícil. Tá difícil. Acho melhor a gente deixar isso pra lá, né? A gente já tem um ministério tão assim, né? Difícil. Envolvente pra gente. E às vezes torna tão difícil essa dor da espera. Mas, novamente, como eu digo, se transforma em peso de glória, porque a partir do momento em que nós perseveramos e continuamos na linha reta, mantendo a mesma direção, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, focando nas coisas que Deus colocou nas nossas mãos, olhando para o próximo, tirando os olhos de nós mesmos e olhando para o outro, isso foram, como eu poderia dizer, não foram fortalecimentos, foram mais do que isso. Forjou o caráter. Forjou, abasteceu. Deus mexeu com a nossa estrutura. Totalmente. Então... Com a minha, então, nesse farro. Mas foi fácil. Não. Mas tudo isso se transforma em peso de glória. É tão bom poder ver a Débora chegando em meio a essa glória. Saber que ela vai ser edificada em meio a essa glória, continuar mantendo esse mesmo foco que nós tivemos. Porque nós estamos começando uma etapa com ela. Muitas etapas vão vir ainda. Mas o segredo com ela e com outros que Deus vai nos dar, pelo menos mais um, eu creio que Deus vai nos dar. A gente crê. É continuar a perseverar, manter a mesma obediência na mesma direção. Manter, né, meu bem? Perseverar é a palavra. Perseverar. Então, assim, a gente tem muito a agradecer a Deus, que a gente aprendeu muito nesse tempo. Como o Rafa disse, não foi fácil, mas a gente aprendeu muito. E é um aprendizado que serviu não só para esperar. Hoje a gente sabe que é a Débora, mas na época era o nosso bebê. E para lidar com outros tantos desafios que Deus foi permitindo vir à nossa mão. Foi um aprendizado que serviu para muita coisa. Pra gente também ajudar os nossos discípulos. Exatamente. Pra gente estar no ministério hoje. Então foi um aprendizado assim... grandioso. Muito grande. Lidar com diversas situações diversas. Então foi esticar de tenda. Então a gente tem que agradecer a Deus pelo cuidado dele. E aí depois quando ele nos deu o presente, quando a gente viu aquele exame, lá na casa do pastor, que foi de maravilhoso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu positivo. Como é que é? Não tenho palavras para agradecer. Tua bondade. Porque, meu Deus, é fiel. E eu tenho que falar isso para as pessoas. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar crendo. Independente do que você estiver passando, vale a pena. E é Deus que te levanta, porque a gente teve essa experiência várias vezes. Deus levantando a gente, Deus dando sustento e a gente continuando a caminhar. Isso que eu falou muito importante, caminhar, sabendo pegar a nossa dor, deixar a nossa dor de lado e olhar um pouco às vezes a dor do outro, né? E pedir para o Senhor nos dar a graça para ajudar o outro com
aquilo que ele estava passando. Sendo que a dor do nosso coração também não estava pequena. Mas a gente aprendeu bastante. Então eu creio que a Débora também vai pegar pais assim, que ainda tem muita coisa para aprender, mas pais já assim, bem moldados pelo nosso grande escultor, nosso papai. Porque quando eu estava para engravidar e quando eu declarava em fé que isso ia acontecer, uma das coisas que eu pedia era para ter uma gravidez tranquila, saudável, porque eu queria ficar bem para poder cumprir o propósito do Senhor na minha vida que Ele me deu. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje Outra preciosidade nesse tempo foi as pessoas, né? É muito importante as pessoas. Sempre as pessoas torcendo com a gente, junto. Poder abrir o exame junto com o pastor Geraldo, a pastora Lívia. Foi muito precioso. Foi. Aquele dia que nós anunciamos para a igreja Aquele dia foi lindo. foi inesquecível. A alegria da igreja. A gente não imaginou que a igreja ia ficar tão feliz igual a igreja ficou. Então as pessoas, tá junto mesmo. Nesses momentos uma coisa a gente não pode se isolar. A gente não pode se isolar. Foi precioso estar junto, compartilhando esse tempo. Alguns irmãos chegavam, esse ano vai. E esse ano foi 2013. Glória a Deus. Sabe? E sempre palavras de encorajamento de muitos. Sempre. Realmente as pessoas foram muito preciosas nesse tempo também. E outra coisa preciosa, Débora, é ter você com a gente. Quem escolheu o seu nome foi sua mãe, viu? Ela escolheu esse nome que um dia, vendo o pastor Geraldo pregando, ele citou algo sobre Débora. Isso foi no coração da sua mãe. E nós entramos em entendimento e vimos que esse nome, ele é muito forte. Primeiramente é o nome de uma grande mulher de Deus, uma profetisa. Uma mulher que era considerada uma mãe para Israel. Então, a mulher ela era muito cheia de Deus. Ela abundava de Deus. O relato de Débora está ali no livro de Juízes, sabe, Débora? Sempre para mostrar muitos exemplos para você. Mas como você já sabe, as abelhas fazem parte da sua vida, né? Débora, a raiz de Débora é Bara. E Bara, no hebraico, é a palavra criativa de Deus. É quando que Deus cria algo do nada. Quando Deus disse em Gênesis, haja luz, Ele disse, sabe o quê? Elohim Bara. O Senhor disse. E as coisas foram criadas.
vai valer a pena mesmo ser. Se vai valer a pena, vai valer.